Olá, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Brera Ana, essa aqui é a Brera Paola. Oi. Nós estamos aqui hoje, através desse vídeo, para mostrar para vocês o testemunho dela, da obreira. Como que ela sofreu no passado e como que ela se deparou com essa situação. Quem olha para esse rosto lindo aqui que está do meu lado, nunca vai imaginar o que ela passou, nunca vai saber o que ela passou. E a gente está com esse vídeo para a gente ganhar almas e despertar aqueles que estão dormindo, porque o testemunho dela é muito forte. Vocês vão entender o que eu estou falando. Vamos começar. Vamos lá. Então, pessoal, eu não cresci na igreja. Então, a minha infância, na verdade, eu não considero como uma infância, porque com 8 anos de idade, eu comecei a ficar depressiva. Por eu ter escutado rock desde meus 6 anos, por aí, passado de geração a geração, então veio criando uma depressão dentro de mim, porque as músicas de rock, né, tem aquelas letras que dentro de mim não me fazia bem. Até porque meus pais, eles não se davam bem, a minha família não era unida, então tudo aquilo vinha pra mim, vinha pra criança, né, que eu era mais nova, vinha tudo pra mim. Minha mãe, ela tava grávida, então ela não me dava atenção devida, né, o amor de uma criança deve ter, ela não me dava, e os meus pais também não. Então em casa, meus pais já não me davam atenção, e os meus irmãos, eles, sempre que eles vinham falar comigo, era pra me excluir, né, meus irmãos falavam pra mim que eu era adotada, que eu não era irmã deles, sabe? Falava essas coisas que me deixavam mal, porque uma irmã mais nova gosta muito de estar com uma irmã mais velha, né? E eu lembro que uma vez ela falou pra mim: eu prefiro 1000 vezes estar com a minha amiga brincando de qualquer outra coisa do que ficar um dia com você. Então eu tinha 8 anos, aquilo vinha tudo pra mim, né? Então eu não era da igreja, essa idade assim, e eu era muito quieta. Com tudo isso acontecendo, eu me fechei num mundo, só meu. Que ninguém podia entrar, que ninguém podia invadir, que ninguém podia entrar nele, assim, até porque não conseguia, né? Então eu não tinha amizade na escola, eu não tinha amizade na rua, nem dentro de casa era uma boa amiga até para meus irmãos. Então o que aconteceu? Eu comecei a ver uma amiga imaginária, assim como eu tô vendo a Ana Luísa, assim como vocês estão vendo. Eu via ela ficava assim do meu lado, 24 horas no dia. E eu não conseguia me afastar dela, porque aonde que eu ia, ela estava atrás, né? Então, passou esse período, assim, dos 8 aos 9 anos, ela atrás de mim, e toda madrugada ela me acordava, ela falava pra mim assim, ela não falava, né? Ela fazia gestos, ela me acordava, porque eu tinha muito medo dela mexer com a minha família, né? Ela fazer alguma coisa com meus pais, então tudo que, por exemplo, ela aparecia pra mim de madrugada, eu ia atrás. Onde ela ia? Ela ia na cozinha, então eu ia atrás dela, pra ver se ela não mexesse com meus pais, né? Não fazia nada assim com minha família. Aí eu fui atrás dela uma madrugada e ela me mostrou que as facas, mostrou tudo que a faca, assim, e me mostrava assim, sua vida não tem mais jeito. Mesmo você sendo nova, se você crescer vai ficar pior, né? Então, a sua família não gosta de você, você não tem amizade na escola, na rua, você é desprezado mesmo sendo pequena. E aquele dia, eu peguei a faca na mão e eu fui tentar me cortar pela primeira vez. Mas aí, meu pai escutou o barulho das facas e ele foi ver qual era o barulho, né? E então, eu olhei pro lado e ela sumiu, desapareceu. Eu fui correndo pro meu quarto e ela tava lá, revoltada, né? Poxa, quase te levei dessa vez, né? E aí o tempo foi passando, e quando eu completei 9 anos, a minha mãe achou que seria muito bom eu ficar num curso para eu conhecer amizades novas, né? Mas não deu tanto certo, né? Porque eu sempre fui quieta. Mas lá eu conheci uma menina que me convidou para participar do grupo de adolescente pela primeira vez. Eu sabia que era adolescente, né? Mas só que eu aceitei. Poxa, você reconhece quando você tá mal. Mesmo eu sendo pequena, eu amadureci muito por toda a situação que eu tava passando, né? E aí eu fui pra igreja. Na primeira vez, ela me convidou pra ir no domingo, mas eu fui com ela na segunda-feira. Então eu fiquei lá na reunião,
Mas eu ficava lá atrás, observando tudo. Eu via que ela era aquela pessoa que lá fora, para convidar uma pessoa para ir pra igreja, eu percebi uma coisa, sabe por que ela me convidou? Ela me convidou porque na época tinha uma gincana, que se você trouxesse mais adolescente, você ganhava ali uma caixa de bombom, um presente, alguma coisa, você ganhava em troca. Foi por isso que ela me trouxe na igreja, né? Mas só que ela foi e ela se juntou com a panelinha ali que tinha, né? Tinha umas meninas de um lado, os meninos do outro. E eu me sentia como se eu estivesse lá fora, porque eu já não tinha amizade. E aí, quando chegou na igreja, eu falei, poxa, lá deve ter pessoas assim que vai me ajudar, né? Que vai perguntar pra mim o que tá acontecendo e eu vou poder desabafar. Mas não foi o que aconteceu. Ela se juntou, se uniu com outras pessoas que me deixou assim, excluída, como se eu estivesse lá fora. Pra você ver também que não é só com você que acontece isso. Quantas histórias a gente vê, a gente já se deparou com fatos reais que adolescentes, pessoas se afastam. Por quê? Porque quando eles chegam na igreja, não tem nenhuma pessoa para dar atenção, para falar com eles. É que nem o seu caso, né? Que essa menina, ela ficava só na panelinha, só junto ali com as amizades dela. E a própria alma que ela levou para a igreja, a própria pessoa que ela levou até a casa de Deus, ela não dava atenção nenhuma. Nem ligava, né? Como você tinha dito pra mim. Ela só queria saber das amigas delas. Mas pra você mesmo que ela tinha levado, não tava nem aí. Até mesmo porque, olha como ela tratou uma alma. Ela cresceu na igreja, mas eu vou levar ela porque tem alguma coisa em troca. Poxa, se eu levar ela ou levar mais adolescentes, por exemplo, naquela época, como era PA, se vocês levassem 4 pessoas, poxa, você arrebentou. E aí ela me levou. Então fizeram aquele sorteio, ela ganhou a caixa de bombom. Pô, legal. Mas e aí? Né? Então passou essa época aí eu vi que ela não estava me ajudando. Ela criou uma imagem da igreja, né? Quando você convida uma adolescente, poxa, ela é bacana, então eu vou conhecer, porque esse grupo deve ser legal. Mas quando chega lá, ela vira totalmente outra pessoa, né? Como aconteceu com ela. Eu achava ela uma pessoa super legal, mas aí quando eu vi o exemplo que ela dava, né? O testemunho que ela dava em casa, até mesmo por ser filha de obreiro, ela era má, assim, com os irmãos dela, né? Os irmãos mais velhos, e ela não dava um bom testemunho. Não era bom, assim, ela fazer isso na minha frente, e nem por trás, né? Mas só que isso criou uma imagem má pra igreja. Eu fui pra igreja, mas eu vi que eu vinha lá e ninguém falava comigo. Ninguém já falava comigo na igreja, nem na igreja, né? Eu sentava lá atrás e os obreiros passavam, o pastor passava e não olhava nem pra mim, nem sequer um oi, nem um sorriso. Quando era reunião, eu chorava, todas as reuniões eu chorava, porque eu via o sorriso no rosto dos obreiros. Assim, o pastor pregava numa alegria que eu queria ter, eu almejava ali, poxa, ele tá falando de um Deus que eu quero conhecer, mas ninguém me apresenta. Eu tô nova aqui, né? Eu tava fazendo 11 anos já, mas ninguém falava comigo. O que eu fiz? Eu me afastei. Mas eu me afastei, foi o pior período da minha vida, né? Porque nessa época, tudo o que eu vi ali na igreja, eu pensava, poxa, tudo que aquela menina falava pra mim me dava mais motivos de acreditar. Agora, nem o pessoal da igreja, nem o próprio Deus te aceita. E aí aquilo criou dentro de mim, poxa, agora é verdade, eu tenho que me matar mesmo, porque nem em casa, nem na escola, nem na rua, agora nem na igreja me aceitam. Então, aquela menina hoje, ela já não tá mais na presença de Deus. Hoje ela tá no mundo, ela tem um filho, né? Mas agora ela perdeu a visão totalmente. Só que você viu, né? Você vê como que acontece com a pessoa. Ela era filha de obreiro, então quem é você, né? Pra ajudar uma pessoa, um adolescente que tá do seu lado. E aí, o que aconteceu? Eu me afastei. Nessa época que eu me afastei, eu tentei me matar todos os dias, todos os dias. Aquela menina me acordava, me atormentava, olhava assim pra mim, ela ficava a madrugada inteira olhando pra mim, eu não dormia. Eu cheguei a sonhar com os meus pais me enforcando. Teve até um testemunho aqui da sede, sabe, né? De uma... Como é o nome dela? Dona Grace, né? Grace. A que faz Grace e Você, da rádio. Esposa do bispo. Bispo? Ai,
Um bispo. Um bispo, né, que veio aqui na igreja. Então, ela falou, o testemunho dela, me identifiquei bastante, porque ela falou assim, você não pode até acreditar, né, que ela tava deitada e ela se sentiu como se ela estivesse flutuando. Foi mais ou menos assim, eu tava deitada, assim, minha perna começou a subir, e aí quando eu abri o olho, ela desceu bem devagar, né. Mas então eu comecei a ter esses sonhos, ter pesadelos, né, e aí eu comecei a ficar atormentada. Essa época eu tava quase fazendo 10 anos. Não, quase fazendo 12 anos, né? Eu tava com 11, quase fazendo 12 anos. E aí, teve uma quarta-feira que eu quase tentei me matar. Eu tava com um estilete na mão, cheio de sangue. E eu cortei os pulsos, já tava tudo cortado, tudo sangrando. Só que aí eu ia cortar uma veia minha. E aí veio aquele dentro de você ali. Tenta mais uma vez. Nem que seja a última vez, a última chance. Vai mais uma vez na igreja. O próprio Deus falando com você, né? Mesmo eu não sendo da igreja, mesmo eu não sendo firme, você vê que Deus fala, porque Ele vê que você quer mudar. Mesmo que não tenha ninguém ali pra poder te ajudar, Ele vai lá. Poxa, ela quer mudar, então eu vou ajudar. Aí eu fui pra igreja nessa quarta-feira. E aí eu cheguei lá às 6 horas. Eu lembro que eu fiquei a tarde inteira acordada. Quando foi 6 horas eu fui pra igreja. Assisti a reunião das 6 e a das 8. Mas ninguém falou comigo. Era incrível. Todo mundo passava. Poxa, só porque eu tô de gravatinha ali, eu tô de uniforme, eu não vou falar com ela, porque você vê quando um mendigo entra na igreja, a primeira coisa que você faz, poxa, ele tá cheirando mal, então, por favor, se retire daqui, né? Mas aí, eu me sentia tratada desse jeito, né? Eu tinha 12 anos e eu tava sentada lá atrás, chorando, vendo o sorriso dos obreiros, querendo ter essa felicidade que eles tinham, mas eu não conseguia, né? E essa menina que eu via, ela me levou até a igreja, me esperou do lado de fora. Se eu sentasse ali, do lado da janela, ela tava lá, olhando pra mim. Ela tinha que ver tudo o que eu tava fazendo. E aí, esse dia foi um dos melhores dias da minha vida, porque eu tava lá atrás, sentada, e aí acabou a reunião das 8 horas, eu esperei todo mundo sair. Eu sabia, pô, se Deus me trouxe aqui, vai acontecer alguma coisa, né? Mas aí eu via minhas esperanças acabando, porque todo mundo tava indo embora e ninguém falava comigo, ninguém olhava pra mim, não dava um oi, né? O que eu tava esperando tudo bem com você? E aí eu podia desabafar, mas não tinha isso. Quando eu dei as costas pra ir pra fora, a menina já tava me esperando lá fora. Ela sabia que se eu saísse dali, ela podia fazer o que quiser na minha vida, podia me matar, e eu já sabia pra onde eu ia, né? E aí quando eu dei as costas, eu tava indo pra fora, eu ouvi uma voz lá atrás. Oi, tudo bem? Essa voz, pessoal, era de uma menina que ela era uma patricinha pra mim. Poxa, eu era roqueira daquele jeito, e aí eu olhei pra trás assim, aquela loira do olho azul. É a Camila, a Camila. Ela chegou de outra região pra falar oi pra mim, pra falar, tudo bem? Olha o que Deus faz. Já que não tem uma pessoa ali na igreja que possa ajudar essa pessoa que tá necessitando, então eu vou tirar de outro lugar pra colocar ali, né? Então eu olhei pra trás e só falei assim, tô bem. Mas eu olhei pra frente, quando eu olhei pra frente, a menina que eu via, ela desapareceu, eu nunca mais vi ela. Então pra você ver que você não é insubstituível, não é porque você é obreiro, porque você é um adolescente, até mesmo essa adolescente que me trouxe, filha de obreira, ela via assim, eu via nela, poxa, o pai dela faz a obra e tal, então ela é um exemplo pra mim. Só que se eu seguisse o exemplo dela, onde eu tava hoje? Verdade, né? E pra você ver também que quantos adolescentes existem na igreja dessa forma. Porque você chegou nessa situação. Hoje você tá liberta, hoje você tem a presença de Deus dentro de você. Mas a gente não sabe, nunca sabe se tem um adolescente na nossa igreja, no TF mesmo, com esse problema, com esse vazio que você tinha dentro de você, com essa situação. E é que nem na parte que a obreira Camila te tocou. Na época, ela não era obreira. Ela não era. Ela era uma adolescente que ela tinha acabado de chegar na nossa igreja também. Que ela veio de outra região. E os próprios obreiros que tinha na nossa igreja não tinha falado com você, não tinha dado
atenção. E Deus usou ela para quê? Para falar com você, para salvar uma alma. Então, não importa o título. O título é uma porcaria, porque o título não vai te salvar. O título não salva ninguém. Mas Deus, como diz o que está na Bíblia, né? Ele não... Como é que é? Capacita os escolhidos. Como é que é? Fala do amor. É verdade. Então, às vezes você é adolescente, você... Até aqui no GF, tem adolescente sofrendo, tem adolescente que tá morno. Às vezes você vai na igreja, diz ter um compromisso com Deus, mas sempre ali tá morno na fé, morno. Deus fala que Ele prefere que esteja frio do que morno, porque o morno, ele tá pior que o frio. Então, vê a sua vida espiritual. E na sua igreja, aonde se tiver uma panelinha, sai de perto. Cuida daqueles adolescentes que tá chegando agora. Os quietos, né? Os mais tímidos, né? Exatamente. Até porque você falou, né, dos adolescentes assim, você que é firme, olha a imagem que você tá passando pros adolescentes, né? E eu vi ali, a igreja é ela, né? E se eu visse assim, se eu desistisse logo, e olha como ela tratou uma adolescente, poxa, eu vou levar porque eu vou ter algo em troca. Eu posso ganhar ali uma caixa de bombom, alguma coisa assim. Mas ela ganhou caixa de bombom e olha onde ela tá hoje, né? E pra você tentar ajudar a pessoa que perdeu a visão, pessoal, não espera perder a visão pra isso não, entendeu? Pra você acordar. Porque, poxa, eu creio que Deus, Ele me tirou do mundo pra um dia contar isso pra você. Não sei o que você tá passando, né? Se tem algum adolescente aí do seu lado e você não sabe que... o que ele tá passando, porque eu não falava pra ninguém, todo mundo que olhava pra mim não desconfiava, né? Mas essa que a gente quis passar pra você hoje, que não importa onde você tá agora, aonde você vai chegar, procura ser sempre humilde, assim, falar com as pessoas, né, Ana? E também, sabe, quebra esse orgulho, porque eu sempre tenho, eu gosto muito daquela música, quem conhece me sabe, aquela lá da Ludmilla, da Nani Azevedo, né? Quebra o meu orgulho, porque eu sempre canto. Às vezes você não fala com a pessoa do seu lado porque o orgulho não deixa. A vergonha ela é maior que você. E você fala, eu não vou falar com ela, não. Imagina, que nem quando até ela mesmo chegou. Nos GFs, né? É mesmo. Até mesmo aqui. Poxa, é tão bacana, sabe? A gente fazer novas amizades, conhecer, ajudar uns aos outros. Que nem quando ela chegou, sabe? Se eu tivesse lá, porque eu não tava, né? Quando ela chegou. A Ana, ela era uma viajante, pessoal. Toda semana. É incrível, essa menina já viajou pra todo quanto lugar. Mas é verdade que ela falou, assim, até mesmo nos GFs, pra você conhecer uma pessoa. Eu tava conversando com o Thiago, eu não sei falar seu sobrenome, desculpa. Eu não sei falar. É diferente, né? Mas, gente, a nossa amizade agora cresceu. Mas não foi porque... eu sou obreira, eu não posso falar com adolescente, sei lá, assim, sabe? A gente começa a conversar, hoje eu considero ele, poxa, um irmão. Ele é super bacana, assim, conversa com ele, gente. Mas, é sério. E, assim, ele tava falando umas coisas pra mim, até mesmo outros adolescentes, que eu não sabia, poxa, às vezes eu falo com eles, sem saber, por exemplo, Deus me deu uma direção ontem, que eu conversei com alguns adolescentes, eu falei assim, poxa, você vai arrebentar, você vai fazer isso, aquilo, mas que fortaleceu, entendeu? Às vezes você tem um pensamento assim, se eu falar com ele, vai achar que eu sou um doido, né? Mas fala, poxa, isso fortalece os outros, sabe? Fortalece os adolescentes. Talvez é isso que ele tá esperando de você, uma atitude. Isso faz você crescer na vida espiritual. Então, vamos pôr em prática, entendeu? Vamos conversar, né? Ajudar uns aos outros. Porque, ajudar. Que nem eu tava fazendo um negócio bacana, pra mim é um propósito, né? Propósito que não pode acabar, né? Propósito que não pode acabar, pra quebrar o meu orgulho, né? Porque eu tava conversando com os adolescentes, cada dia eu tava conversando um pouquinho com os adolescentes do GF, que eu tenho do Face, né? Que eu nunca conheci, que eu não conheço, de outro estado, de outra cidade. Mas foi bacana, foi algo bacana, porque eu aprendi com isso também. E às vezes esses adolescentes tá passando por algum problema que nem a família dele pode ajudar.
E às vezes você conversa com ele, você ali dá uma palavra de fé, fortalece ele. Porque na Bíblia fala, tem amigos mais chegados que irmãos. Ou seja, a amizade, ela não se compra, ela se conquista. E às vezes a gente tá esperando assim, sabe? Todo mundo esperando uma amizade, aquela amizade que a gente quer, que vai ser legal. Que nem a Paula tava falando, né? Ela tava conversando com o Thiago. Poxa, ela nunca viu ele pessoalmente, né? Ele mora no Rio, ela mora em São Paulo. Mas olha como que Deus é perfeito, Mas né? é uma amizade que edifica, né, pessoal? Porque tem aquela amizade que, pô, você só zoa, né? Que nem a amizade da escola. Não tem como você passar algo de fé pra eles. Mas tem que ser aquela amizade que edifica, que ajuda um ao outro, né? Senão não é uma amizade verdadeira. Então, pessoal, a gente vai acabar o vídeo aqui, porque já tá um bocão longo, né? Mas então, gente, eu espero que tenha servido de alguma coisa esse vídeo. Tenho certeza que vai servir, tá? Então, Deus abençoe vocês. E até a próxima, tá bom? Tchauzinho! Tchau!